Bom dia, senhores e senhoras. Só de ouvir nessa manhã que a Dilma está sendo preparada para seu possível plano B, caso o Lula não dispute a reeleição, o nosso dia começa muito mal. Não é a notícia que eu queria ouvir na primeira hora da manhã. Mas, naturalmente, nós nos reunimos aqui para discutir um tema central para o futuro da nossa nação. O abuso de autoridade e as implicações de ações que muitas vezes ultrapassam os limites constitucionais, ameaçando a democracia, a liberdade e a justiça. Nos últimos anos, temos presenciado episódios preocupantes no Brasil que merecem uma análise profunda e responsável. Um dos pontos mais sensíveis é o papel do Supremo Tribunal Federal do STF nas questões políticas e eleitorais. A atuação dessa instituição, que deveria se limitar à interpretação da aplicação da Constituição, muitas vezes tem sido vista como uma interferência direta no equilíbrio entre os poderes. Essa judicialização excessiva de decisões políticas não apenas desestabiliza o sistema, mas também cria um ambiente de desconfiança generalizada, com impacto, inclusive, agora na economia. A cassação dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro é um exemplo emblemático dessa controvérsia. Independente de nossas opiniões sobre sua gestão e suas ações, é fundamental que o princípio do devido processo legal seja respeitado. Cassar os direitos políticos de um ex-chefe de Estado, sem critérios claros ou transparentes, lança dúvidas sobre a imparcialidade e a motivação dessas decisões. Isso enfraquece a credibilidade das instituições e acende um alerta para todos aqueles que acreditam na democracia. Além disso, temos assistido uma preocupante escalada das investigações e processos contra deputados federais e outras autoridades eleitas, muitas vezes sem critérios claros, sem o devido respeito às suas garantias constitucionais. Representantes do povo, que somos nós, eleitos democraticamente, estão tendo suas vozes caladas e seus mandatos interrompidos, o que representa um ataque direto à soberania popular e ao funcionamento pleno do Congresso Nacional. O caso recente da prisão do general Braga Neto é um capítulo ainda mais alarmante. Quando vemos um general de alta patente sendo preso sob condições que ignoram prerrogativas legais e direitos básicos de defesa, entendemos que estamos diante de um cenário muito perigoso. Prerrogativas constitucionais, como o direito ao contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência, não podem ser ignorados ou flexibilizados, independente de quem seja investigado. Nesse contexto, as investigações sem critérios, decisões desproporcionais e ações que rasgam as garantias legais colocam em xeque os pilares do Estado de Direito. O Brasil não pode se permitir a um sistema onde a lei seja aplicada de forma seletiva ou como instrumento de perseguição política. Isso não é justiça, isso é abuso de autoridade. Nosso dever, portanto, como cidadão, é exigir o respeito às leis, à Constituição. Não importa quem esteja no poder ou quem seja o investigado. Não podemos permitir, meu líder Zucco, que o arbítrio tome o lugar da justiça. As instituições precisam ser guardiães da democracia, não instrumentos de opressão e manipulação. Por fim, faço um apelo que o diálogo, o respeito às diferenças, a defesa intransigente dos direitos constitucionais sejam os guias da nossa sociedade. Só assim poderemos construir um Brasil verdadeiramente democrático e justo, onde a lei é aplicada de forma igual para todos, sem excesso ou desvios. Como eu sempre digo, vai vendo, Brasil! Bom, gostaria de chamar a deputada Bia Kicis, que vai tratar sobre um tema atual do cenário do governo Lula. Obrigada, bom dia a todos. Deputado Zucco, parabéns aí por essa iniciativa. Estamos aqui reunidos, e não somos poucos, estamos aqui representando a oposição a esse desgoverno que está levando o Brasil para o fundo do poço. E eu quero dizer aqui, primeiramente, colegas, que eu tenho a percepção, mais do que a percepção, a convicção de que o que está acontecendo, que esse desmonte da economia brasileira, não é fruto de incompetência, não é fruto de incapacidade, apesar de ser um governo altamente incapaz, mas sim fruto de um projeto de poder. O Brasil precisa sangrar até derreter. Nós sabemos que a China está comprando terras, empresas e até mesmo agora uma mineradora. O Lula vendeu a maior mineradora do Brasil para a China. E nós, no Congresso, estamos tomando providências para ouvirmos, questionarmos e como isso é feito sem o aval do Congresso Nacional. E eu quero dizer também que
a economia está derretendo. Não adianta que tenha alguns índices ainda positivos, que são fruto do governo Jair Bolsonaro, da política de prosperidade do ministro Paulo Guedes. Ele avisou, 1 ou 2 anos ainda poderá haver resultados positivos, fruto do nosso trabalho. Depois disso, o Brasil vai se tornar uma Venezuela. E aquelas pessoas que diziam que nós não seríamos uma Venezuela, que debochavam de nós, deputado Zucco, estão assistindo. O dólar a 6,20 ou mais, o Banco Central vendeu mais de 10 bi para tentar segurar o mercado do dólar e nem assim conseguiu. Os juros também nas alturas. E o que dizer das nossas estatais? Eu me lembro muito bem que quando o então presidente Bolsonaro assumiu o governo, havia um rombo de 80 bilhões das nossas estatais. E ele conseguiu encerrar o seu governo com um lucro de 40 bilhões nas estatais. Ou seja, tirou 80 bi de prejuízo, ainda colocou 40 bi de lucro. Façam as contas, quanto é que dá isso? E atualmente, nós estamos num cenário de recorde de déficit das nossas estatais. Somente de janeiro a setembro, ou seja, nem havia terminado o ano quando foi feita essa medição, mais de 7,4 bi de prejuízo. O maior índice de prejuízo das estatais desde a série que começou, essa série em 2002 de medição. Então, agora nós estamos vendo Correios dando prejuízo. Eu me lembro que quando o presidente Bolsonaro assumiu também, os pobres dos carteiros tinham que desembolsar, capitão Alden, R$500 mensais do seu salário para pagar o prejuízo do fundo da Previdência dos Correios. E eu me lembro do ministro Paulo Guedes me dizer, todo otimista, que até o final do ano de 2022, eles começariam a receber de volta o que pagaram. Agora, o que está acontecendo? Risco de nem 13º, os servidores das estatais estão correndo, né, de não receber 13º, e as suas aposentadorias com risco também de naufragarem. E eles terão que pagar por esse prejuízo. É Correios, é Petrobras novamente dando prejuízo, uma vergonha o que está acontecendo com a Petrobras, Caixa Econômica, é um caos, é o caos na questão das nossas estatais, e isso é só um aspecto dentro de tantos outros. Então é isso que eu quero colocar aqui, trazer para os senhores e dizer que está na hora de nós buscarmos o impeachment desse incompetente do Lula. Está na hora do impeachment do presidente Lula. Muito obrigado.